Está começando agora a Voz que Clama. Com ela, Simone Guerra. Bem, hoje nós vamos estar falando sobre a última geração. A última geração que viver sobre a terra. Aqueles que não passarão pela morte, passarão pela grande tribulação. Esse grupo é um grupo especial. Entretanto, antes de falarmos sobre a última geração, eu gostaria de lembrar que hoje é dia 1º de outubro de 2020. Hoje está completando a 4ª geração que nós já estudamos sobre a Igreja Adventista. Então, está se completando esse período. E é muito interessante nós salientarmos que o Criador ele é tão maravilhoso que ele dá a oportunidade, ele manda os profetas, ele manda mensagens para que as pessoas vejam o erro e se arrependam. No dia 27, último, setembro de 2020, nós vimos que aconteceu um grande incêndio na escola, nos prédios da Organização Adventista na América do Norte. Por que na América do Norte? Porque foi lá que iniciou o movimento adventista. Então era lá que o Senhor precisava mostrar que alguma coisa não vai bem. Porque o Senhor protege o seu povo, o Senhor guarda. E quando Ele manda mensagem de advertências, Ele quer apenas chamar para o arrependimento. E hoje então se completa esse período da 4ª geração. Você pode rever o estudo aqui no YouTube sobre a 4ª geração, a segunda besta, 4ª geração. Então nós vemos que não houve arrependimento e hoje então encerra-se a oportunidade. Amanhã, ao pôr do sol, começa a festa das trombetas. E infelizmente não houve arrependimento. Eles pediram para orar apenas pelas coisas materiais que foram consumidas pelo fogo. Mas a gente não viu em nenhum momento o arrependimento, o análise do que poderia estar errado e corrigir esse erro. Foi assim no passado, foi assim com Jerusalém e a história se repete. Mas que essa história não se repita na nossa vida, porque nós estamos agora fazendo parte dessa última geração que está vendo todos esses acontecimentos. E nós somos as testemunhas que o Salvador escolheu, aqueles que serão então selados na sua fronte, como está em Apocalipse 7, o verso 2, diz assim: Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Criador vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Criador. Então, antes da destruição final, das 7 últimas pragas, tem um grupo especial que será selado. O selamento ou o juízo começa dentro da casa do Eterno, aqueles que conhecem a verdade. Então, isso também é uma preocupação para nós, porque nós temos grandes responsabilidades. E o que é que nós estamos fazendo diante disto? Esse grupo especial, então, que é selado, ele se encontra no capítulo 14 de Apocalipse, o verso 1, onde diz: Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Então, esses 144.000 são esses que serão selados na fronte. E qual é o selo? O selo é
o nome do Cordeiro e o nome do seu Pai. É assim que está escrito. Pessoas argumentam que o sábado é o selo, o sábado é o sinal, já estudamos isso. Está em Êxodo 31, está em Ezequiel 20, verso 12 e verso 20, que o sábado é o sinal que foi dado lá na criação entre o Criador e a criatura. Entretanto, este selo é somente para os que vivem na última geração. É a restauração do nome. Nós temos estudado e temos visto que a besta que vem do mar, ela, durante 1260 anos, ela modificou, ela introduziu na palavra todas as blasfêmias contra o nome do Altíssimo, colocando então nomes gregos e romanos, que nós já estudamos também na restauração do nome, e o mundo inteiro está embriagado. É por isso que nós encontramos lá em Provérbios 30, o verso 4, que Salomão então chama nossa atenção para que já naquele tempo, nós pudéssemos atentar para as abominações que seriam colocadas na palavra. Então, o próprio Salomão escreveu, Provérbios 30, o verso 4. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas nas suas roupas? Quem estabeleceu as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Nós podemos pensar, eu sei, e falar que os nomes gregos e romanos são nomes do Pai e do Filho. Entretanto, nós sabemos que ele se manifestou para um povo de língua hebraica. E o seu nome foi dado para um povo de língua hebraica e não grego ou latino. Então, estes nomes que nós conhecemos, está lá em Apocalipse 13, são nomes de blasfêmias. E a última geração, ela precisa restaurar essas verdades. Porque ela vai ser selada com o nome do Cordeiro e o nome do seu Filho. Então, este selo na fronte é o que faz a diferença nesta última geração que viverá sobre a terra. Por quê? Além de restaurar todas as coisas, como está escrito em Atos 3, 19 e 21, que tem que ser tudo restaurado para a vinda do Salvador, para que venham tempos de refrigério, para que ele, que está sendo detido no céu, possa então voltar. Ele não vem enquanto não houver a restauração na terra. Muito bem. Então, esse grupo especial da última geração, que tem essa responsabilidade, assim como Elias, de levantar os altares caídos, de restaurar a verdadeira adoração. Estude esse tema também, a verdadeira adoração, as restaurações das faculdades da mente. Nós temos tudo isso já gravado. Busque esses estudos e estude para compreender a importância desta última geração que vai estar vivendo sobre a terra pela ocasião da vinda do Salvador. Então, é essa última geração que recebe o dom do Espírito Santo. Então, nós encontramos no livro Primeiros Escritos, na página 143.
O profeta Joel fala do derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. Está em Joel 2, 28 a 32. Este remanescente que estará existindo em meio aos prodígios que introduzirão o grande e terrível dia do Senhor, é sem dúvida o resto da semente da mulher mencionada em Apocalipse 12, 17. A última geração da terra. O remanescente terá os dons. Então, os dons do Espírito Santo é uma promessa para essa última geração. E também nós encontramos no livro Testemunhos Seletos, de Ellen White, na página 14 e na página 15, diz o seguinte: e quando surgisse na última geração da humanidade aquele povo que deveria estar na observância de todos os 10 preceitos da santa lei do Altíssimo e que deveria admitir o reavivamento do espírito de profecia, poderiam esperar sentir a animosidade dos seus oponentes, a qual apenas pode surgir pela inspiração direta de Satanás. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao restante da sua semente, os que guardam os mandamentos do Altíssimo e têm o testemunho do Salvador. Apocalipse 12, o verso 17. A era judaica, apesar de suas apostasias, iniciou-se e terminou com manifestações especiais do Espírito do Altíssimo. E não é razoável supor que a era final, cuja luz, comparada com a dispensação anterior, é como a luz do sol em relação aos fracos raios da lua, não é razoável, dizíamos, supor que esta era devesse começar em glória e terminar em obscuridade. Então, nós sabemos que o Espírito Santo vai se manifestar nesta última geração que estará vivendo sobre a terra. Também nós temos um texto aqui no livro Profetas e Reis, na página 293, que diz o texto de Ellen White, que a obra de restauração e reforma realizada pelos que voltaram do exílio sob a direção de Zorobabel, Esdras e Neemias apresenta o quadro de uma obra de restauração espiritual que deve ocorrer nos últimos dias da história da Terra. A restauração espiritual de que a obra levada a efeito nos dias de Neemias era um símbolo é esboçada nas palavras de Isaías: edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades antigamente assoladas. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados e levantarás os fundamentos de geração em geração e chamar-te-ão reparador de brechas e restaurador de veredas para morar. No tempo do fim, continua o texto, toda instituição divina deve ser restaurada. A brecha feita na lei, quando o sábado foi mudado pelo homem, deve ser reparada. O remanescente do Altíssimo, em pé, diante do mundo,
como reformadores. Deve mostrar que a lei do Criador é o fundamento de toda reforma perdurável. E que o sábado do quarto mandamento deve permanecer como um memorial da criação, uma lembrança constante do poder do Criador. De maneira clara e distinta, devem apresentar a necessidade de obediência a todos os preceitos do Decálogo. Constrangidos pelo amor do Salvador, devem cooperar com ele na reconstrução dos lugares assolados. Devem ser reparadores das roturas e restauradores de veredas para morar. Então nós encontramos essa figura em Elias. E assim como João Batista também veio como a figura de Elias para restaurar o povo às veredas antigas, para levá-los ao preparo adequado para a vinda do Messias, assim também é responsabilidade desta última geração que vive sobre a terra de restaurar todas as brechas que foram feitas na lei do Altíssimo, a restauração do seu nome original do hebraico e outras restaurações necessárias. Não teremos tempo de abordar todas, mas você pode estar revendo os estudos que nós temos passado. Então, essa é a importância dessa última geração, porque essa última geração recebe o dom do Espírito Santo. Entretanto, ela tem que estar preparada, ela tem que estar alicerçada na verdade para receber o selo na sua fronte. E o selo, como nós vimos em Apocalipse 14, o verso 1, é o nome do Cordeiro e é o nome do seu Pai. Ninguém poderá recebê-los com nomes de blasfêmia, conforme foi mudado por Roma, usando nome horrível. Jesus significa que o Criador é um porco, em latim. Em hebraico, cavalo. Nós precisamos restaurar todas as coisas, porque só assim é que nós podemos receber o nosso Salvador. Senão ele será retido no céu, até que venham pessoas para efetuar essa restauração. Então essa é a grande responsabilidade desse último grupo que estará vivendo sobre a terra, de restaurar todas as coisas, de receber o selo na sua fronte, de ser também aqueles que vão proclamar a última mensagem de advertência para o mundo. São estes que vão receber o dom do Espírito Santo. E por isso eles serão revestidos de poder. E esta última geração, ela vai resplandecer como o rosto de Moisés resplandecia na presença do Criador. Essa última geração que vai permanecer em pé até a volta do Salvador é aquela que toda a profecia se dirige, dizendo que são restauradores, dizendo que vão receber o dom do Espírito. E é nessa última geração que o Criador confia para que ele possa fazer a sua demonstração final de que é possível viver neste mundo sem pecar. Satanás disse que é impossível viver sem pecar. E as pessoas dizem, eu sou pecador. E se conformam com isso. Nós não somos pecadores. Nós fomos criados para restaurar a imagem do Criador, para ser um templo onde ele possa habitar. E é por isso que nós precisamos andar na sua presença. Lá em Gênesis 17, o Senhor falou para Abraão,
anda na minha presença e ser perfeito. O segredo da perfeição é andar na presença do Criador. Quando nós estivermos vivendo assim, então nós poderemos ter o rosto resplandecente como Moisés. Porque Satanás disse que é impossível guardar a lei. Ele se rebelou contra a lei. E ele coloca isso na mente dos homens, que ninguém consegue guardar a lei. E agora, o Eterno, o nosso Criador, ele deseja ter um grupo de pessoas que possam viver nesses últimos dias, a última geração, aquela que vem sofrendo com a decadência humana, aquela sobrecarregada com todas as maldições acarretadas pelo pecado no mundo, aquela que sofre a hereditariedade da contaminação do pecado, é essa geração que o Eterno chama para ser santa, para guardar a lei, para obedecer aos seus preceitos. É dessa última geração, com tantos problemas, com tantas deficiências, que o Senhor quer agora um povo fiel, um povo que dedica sua vida a fazer a vontade do Altíssimo. É nesses que ele quer confiar, assim como ele confiou em Jó. O Senhor sabia que Jó, ele ia suportar a prova. E agora, o Eterno confia nesta última geração que há de estar vivendo sobre a terra, para que ela possa cumprir os mandamentos, que ela possa obedecer aos reclamos da lei, para que ela possa andar na presença do Altíssimo e ser perfeito, e viver sem pecar. Esse é o objetivo, viver sem pecar, mesmo vivendo neste mundo contaminado. Claro, seremos odiados, seremos perseguidos, mas nós precisamos ser fiéis, assim como Jó, que recebeu tantas acusações dos seus amigos, entre aspas. Assim o Eterno espera que nós sejamos fiéis, para que nós possamos receber o Espírito Santo na nossa vida, para que nós possamos resplandecer como Moisés tinha o rosto resplandecente, para que, ao ouvir a voz do Criador falando o dia e a hora da sua vinda, nós sejamos transformados. É isso que ele espera de nós. É isso que ele propõe para a última geração que estará vivendo sobre a face da terra nos últimos dias. E ele está preparando um povo para que possa estar em pé nesses últimos dias da história deste mundo. E nós já estamos vendo que não é fácil, mas não é impossível. Ele promete estar conosco. Ele promete que ele vai nos socorrer nas horas difíceis. Nós não podemos ceder às tentações de Satanás, porque a luta de Satanás contra os santos será direcionada nestes últimos dias, não é apenas para perseguir, para falar mal, vai ser para destruir mesmo, para eliminar. Mas o Criador, ele promete estar conosco. E que nós possamos ser esta última geração que vai permanecer firme, essa última geração que, embora tendo todos esses problemas que a humanidade vem acarretando até aqui, que esta última geração que somos nós, que nós possamos ter a ousadia de estar vivendo uma vida santa e perfeita.
É na última geração que o Criador será reivindicado. É na última geração que ele espera e que ele confia para derrotar os argumentos de Satanás de que é impossível viver uma vida santa neste mundo de pecado. Esta última geração que dá o golpe fatal no inimigo, que demonstra não só neste mundo, mas diante de todos os mundos não caídos, que Satanás é falso, que as suas acusações contra o reino do Altíssimo são falsas e que é possível sim guardar a lei do Altíssimo, porque a lei é um ato de amor e de bondade. Então, pense que nós fazemos parte dessa última geração. Estes da última geração são aqueles que adentram o Santo dos Santos, serão reis e sacerdotes. Os 144.000 é um grupo especial, os únicos que têm o poder de entrar na presença imediata do Altíssimo, porque eles defenderam a causa do Altíssimo nos últimos dias mais difíceis da humanidade. Então, eles terão também uma recompensa especial. Vale a pena estudarmos e estarmos preparados. O conflito vem e está diante de nós, mas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, estejamos alicerçados, confiantes, estejamos prontos para o embate, que será terrível, mas nós temos o socorro do alto. Assim como o Senhor sempre intervia nas guerras do povo de Israel, apenas um anjo, ele eliminou 180.000 dos inimigos de Israel. E ele estará ao nosso lado. Se nós confiarmos, se nós formos fiéis, nós podemos sim requerer essa promessa. E ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém?